Mateus 11, 28. Vinde a mim todos. Você vê, o convite é para todos. Não é todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que oprime uma pessoa? O pecado. O distanciamento de Deus. Né? O pecado é aquilo que você se afasta de Deus. O pecado ele é terrível. O pecado tem um salário, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? Por isso, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para mudar essa situação. Nós estávamos perdidos. Uma dívida aqui no sentido do pecado impagável, mas Jesus veio e ele então leva sobre si, quando ele está sofrendo ali e é crucificado naquela cruz, ele levou sobre si. Isaías capítulo 53 já havia profetizado, se eu não me engano, acho que 800 anos antes da vinda de Jesus, já profetizava a vinda do Messias. Ele diz assim, e ele levou sobre si os nossos pecados, iniquidades, nossas enfermidades, olha só, enfermidades. Ele levou sobre si, entendeu? Então Jesus ele veio fazer o quê? Salvar a nossa alma. Nós estávamos condenados ao inferno, entendeu? Porque hoje estão fazendo de tudo, né, para camuflar o inferno, né? E na realidade o final da nossa vida é céu ou inferno. Hoje já vejo pessoas até filosofando, né? Inventando alguma coisa para descaracterizar que o inferno não existe, né? Entendeu? Então até no meio cristão já está sendo corrompido isso aí. Mas na realidade a nossa vida não termina aqui, né? Só que depois dessa para outra tem o céu e depois o inferno. Então é importante falar isso aqui. Eu sempre preguei dessa forma, mas a gente percebe que nesses dias atuais, às vezes tem que mudar um pouco de falar. Parece que... Ontem eu estava ouvindo um amigo meu, até ele vai estar com a gente essa semana aqui, um pastor muito um amigo da gente, e justamente foi comentado sobre isso, né? As verdades, o que prevalece é a verdade. Né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade. Então, a verdade sempre vai vencer. A verdade vence. A verdade. Entendeu? E diante disso aí, é tão verdadeiro isso que às vezes a pessoa pensa que é agressivo. Se alguém está me escutando pela primeira vez, pode achar, nossa, mas céu e inferno? Parece que isso aqui dá a impressão que é uma agressividade falar isso, mas não é. Não é. Então nós estamos nessa terra por um período, ninguém sabe o tempo de vida que a gente tem, né? Eu sempre disse que todos nós temos um prazo de validade. A gente só não sabe quando vence o prazo aqui na Terra, no caso. Né? E então isso aí pertence a Deus. Tanto a morte e a vida ou a morte está na mão de Deus. Ele que sabe, né? Mas nós temos que viver aqui. Você trabalha, você busca fazer a coisa certa, você compra a sua casa, o seu carro, você trabalha, faz isso. Tudo isso normal, isso é normal. Todo mundo tem que fazer isso. Trabalhar, lutar, fazer, acontecer. Mas nós estamos também o quê? Se preparando para um dia estarmos com Jesus na eternidade. Então nós estamos se preparando. Então a preparação para você ir ao céu começa aqui na terra. Depois que eu morrer, daí você não precisa orar mais por mim. Depois que morre, não adianta mais orar por quem morre. Tem que orar por quem está vivo na terra. Para ser salvo, para ser liberto, para ser transformado. Entendeu? É assim, então você tem que orar pela sua família, pelos seus filhos, por aqueles que estão com você nessa terra. Os que nos deixaram, já descansa. Aí não é da nossa alçada saber, aí já foi. Então aproveite amar melhor a sua esposa agora. Aproveite ter o amor de Cristo pela sua família agora. Entendeu? Aproveite cada instante da sua vida. Não fique jogando para o futuro. Porque uma coisa legal que ajuda a gente treinar nossa mente e ao mesmo tempo, eu estava observando uma coisa aqui, ó. Coloquei aqui 10% aqui,
você tem que lembrar de coisas do passado. 10%. Entendeu? Se você viver 100% no passado, então você não está no presente. Você tá fora da casinha, meu irmão. Entendeu? Então 10% o passado. Ok? Fechou? 20% o futuro. E deu 70%. 70% você tem que viver o teu presente. Hoje. Entendeu? É uma dica aqui, uma matemática aqui, uma estatística aqui, que pode ajudar você a se organizar. Tem gente que está com 70% da sua mente no passado. Por isso que tua vida está assim. Entendeu? Pense nisso. Você tem que viver a maior parte da sua vida no presente, o hoje, o agora. Por quê? Dizem os entendidos que se você estiver pensando demais no passado, você pode ficar até meio depressivo, dependendo da situação sua. Como é que foi no passado. Se você jogar muita coisa, muita força para o futuro, você vai ficar ansioso. Como dizem que a ansiedade, muitas vezes, é o excesso que você joga de ansiedade por causa do futuro, pensando no amanhã, pensando no mês que vem, pensando no ano que vem. Amado, entenda uma coisa, para você que quer aprender com a gente. Você fazer um planejamento, por exemplo, vou fazer um planejamento para uma viagem daqui um ano para Israel. Estou dando um exemplo só. É uma coisa você fazer um planejamento financeiro, um planejamento de viagem, essas coisas. Isso faz parte de planejar, se organizar. Isso é normal. O problema é quando você está preocupado com o futuro e fica só, você está vivendo hoje, mas está preocupado com o amanhã, está preocupado com o mês que vem. Uma preocupação que vai virando uma ansiedade, vai aumentando. Traduzindo, você vai atrair para você doença, você vai atrair para você um monte de coisa ruim. Então, viva o hoje. Relaxa, meu irmão. Relaxa, meu querido e minha querida. Fica tranquilo. Se você pensa, pastor, é que o senhor não conhece a minha vida. Que bom que eu não conheço. Porque se eu conhecesse, eu também talvez não teria solução para você. Mas Deus conhece. Agora, aí que está a fé. A fé em quem? A fé no Criador. A fé em Deus. Eu estou ensinando uma série de ensinamentos no nosso das 18 horas no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, que é o Negócios com Deus. Estou falando muito sobre potencial. E hoje também vai entrar no ar uma série de segunda a sexta-feira no nossas plataformas digitais, uma delas o Spotify, também no canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Uma série de reflexões de 15 minutinhos cada uma por dia, falando justamente sobre potencial. Potencial. Que Deus colocou dentro de nós. Quando a gente nasceu, nós já viemos com um potencial dentro de nós. E esse potencial ele tem que ser desenvolvido, tem que ser ativado. Então, quando você vive do passado, você esquece de ativar o seu potencial do presente. Quando você aciona e pensa só no futuro, no sentido de preocupação e o que acontece? Você não vive o teu potencial máximo no presente, o hoje, o agora. Então, eu creio que esta manhã, esse início de semana para nós aqui, pelo rádio aqui de segunda a sexta-feira, esse início é justamente para ativar o potencial que Deus colocou dentro de você. Isso se aplica o teu potencial para você crescer espiritualmente, para você crescer também no seu relacionamento com a sua família, na sua empresa, nos seus negócios, em todas as áreas. Por exemplo, espiritualmente falando, o ser humano ele pode estar indo bem nas suas finanças, nos seus negócios, em várias áreas da vida, mas se ele não tem conexão com Deus, ou seja, se ele não tem essa conexão com o Senhor Jesus, se ele não tem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele está vazio, existe um vazio existencial, entendeu? Ele tem um vazio, está faltando algo dentro dessa pessoa, e é a falta de Jesus, a falta de Jesus. Nós temos que dar nome ao nosso Deus, é Jesus, Jesus de Nazaré.
Jesus, aquele que entrava na casa de Marta, Maria, Lázaro. Em João capítulo 11 fala desse carinho, desse amor de Jesus para com esta família. Jesus ia nessa casa, a Maria ficava aos pés de Jesus, em outro texto fala sobre isso, ouvindo os seus ensinamentos. A Marta ia fazer as atividades, estava naquele corre-corre, cada um da sua maneira. Toda aquela família era amada por Jesus, tinha ali o Lázaro também. Mas quando chega aqui em João capítulo 11, no Evangelho de São João capítulo 11, Jesus estava em um local e ele recebe uma notícia. Alguém chega lá e avisa Jesus e diz: olha, o teu amigo, o Lázaro, está à morte, está enfermo. E ainda diz o recado, chega lá, aquele que tu amas, aquele que o Senhor ama, está mal. E quando Jesus recebe essa notícia, ele ainda fica mais 2 dias naquele local. Ele não sai às pressas para ir atender esse caso. Ele continua ali. Por que ele continuou? Porque ele sabia, né, que tudo estava no controle dele. Ele sabia que lá na frente, dali mais 2 dias, o nome do Pai seria glorificado através do milagre que aconteceu, que foi justamente quando Lázaro, novamente já sepultado, já cheirando mal, mas a Bíblia diz que Jesus chega. Tanto a Marta quanto a Maria disseram: olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Demonstra que essas mulheres tinham fé, elas conheciam muito bem Jesus, mas Jesus chegou e deu vida novamente para Lázaro, para ele viver mais um tempo na terra. E Jesus, diante daquela sepultura, ele diz para os homens: olha, tirem a pedra, remova a pedra. E quando eles removem aquela pedra, Jesus dá aquele brado. Jesus, primeiro ele faz ali uma breve oração. Em João 11, verso 41, e no verso 40 diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Ele fez uma pergunta. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Se crer. É isso, meu amado e minha amada. Crer. Crer. Crer no Senhor Jesus. Em outra ocasião, em outro episódio, já com o apóstolo ali, a Bíblia fala no livro de Atos, quando houve ali um terremoto ali na prisão, e justamente o carcereiro levou um susto. Ele estava dormindo, né, tirando um cochilo lá para ele estar acordado, ele estava dormindo, levou um susto com aquele terremoto e ele quis se matar. Ele já pegou a espada e já pensou que todos os presos haviam saído ali da prisão, né? E tenta se matar e Paulo diz: não faça tal. Diz assim: e pedindo luz, saltou de dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora. Paulo, antes ele disse: não faça nenhum mal. Paulo disse para ele com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aí quando eles saem fora da prisão, aquele carcereiro diz assim: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê. E aqui Jesus, voltando aqui à história de Lázaro, Jesus diz para aquele povo: não te hei dito que, se creres. É isso, amado, é crer. Não precisa inventar mais nada. Não precisa ficar nessa onda de... Às vezes você quer fazer algo para receber de Deus e te ensina um monte de regra, um monte de coisa que você até se perde na campanha. Né? É crer. Acalma o teu coração, é crer no Senhor Jesus. É confiar nas promessas de Deus.
É colocar em prática aquilo que Jesus pede para você fazer, que está na Bíblia, está na palavra. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus, então, no verso 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra. Entenda uma coisa, quem tirou a pedra foram homens. Então, tem coisa na tua vida, preste atenção, tem coisa na tua vida que é você que tem que tirar, não é Deus, é você. Entendeu? É você. Essa pedra aí, você que tem que saber qual é essa pedra que está na tua vida aí que a coisa não vai. É você. Às vezes você está falando, Deus, tira essa pedra. Senhor, remove essa pedra. E Deus não está removendo. Que pode ser uma situação que você tem que tomar uma decisão. Pode ser uma decisão. Você está em cima do muro. Você não decide. Você não decide por Jesus. Talvez você até gosta. Você, olha, eu gosto de ouvir esse pastor. Eu gosto de ouvir as mensagens dele. Eu gosto de ouvir o jeito que ele fala. E eu fico feliz, embora eu estou pregando a palavra, né? Então, o que eu estou lendo que está na Bíblia. Mas eu tenho o meu estilo de ministrar a palavra. Né? Cada um tem, Deus dá um jeito, né? De ensinar, de falar. E muitos gostam. Eu fico feliz, só que eu pergunto, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já se decidiu por Jesus? Porque num dia, num julgamento, se você falar, eu ouvi o pastor Edson, lá na Rádio Manumbi, lá na Terra. Vamos conjecturar isso. Eu espero que não aconteça isso, mas conjecturando aqui. Eu ouvia, mas era tão bom, eu gostava tanto das orações dele, até fui abençoado, até recebi cura divina, até fui abençoado, um novo emprego, era muito abençoado. Você já pensou Jesus falar assim, eu não conheço você não sei quem é você. Acredito eu que isso aí vai ser a pior coisa na vida da gente. Imagina chegar lá e Deus falar para mim, eu não te conheço, mas Senhor, no teu nome eu orei, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu fiz isso. Não te conheço não, mas eu estava lá na Rádio Manumbi, fazendo um programa de rádio, 20 anos pregando não te conheço. Misericórdia, irmão. Já pensou? Pensa nisso, pessoal. Tem que pensar, pessoal. Cuidado com as distrações, o mundo está oferecendo um monte de distrações e o povo de Deus está entrando nessa ladainha. Entendeu? É sério esse negócio, pessoal. Estamos começando a semana para você consertar a tua vida, meu amado. Entendeu? Vai ser terrível, está na Bíblia isso aqui. Jesus diz assim, muitos vão falar naquele dia, no teu nome eu curei os enfermos, estou repetindo. Curei os enfermos para os seus demônios, no teu nome eu fiz tanta coisa. E Jesus olhar para a pessoa, eu não te conheço não. Meu amado, talvez você nunca ouviu esse ensinamento, é por isso que eu estou falando. Mas quem sabe você já sabe do que está na Bíblia, né? Então decida por Cristo, amado. Eu estou falando de Jesus, tá? Não estou falando de uma instituição religiosa, estou falando de Jesus Cristo. Se entregar totalmente. Às vezes tem pessoas que elas estão envolvidas no ministério eclesiástico, mas não está cumprindo a vontade de Deus. Pare e pense, irmão. Está precisando de uma grande reforma. Mas essa reforma é dentro de mim, dentro da minha vida. Eu preciso melhorar muito. Você precisa melhorar, nós precisamos. Não é você ter um ativismo. Tem muita gente que está numa atividade frenética, uma atividade religiosa. Aquela pessoa que está envolvida, ele é envolvido numa bolha eclesiástica, ele está cheio de tarefa, ele não tem tempo para orar. Ele não tem tempo para orar. Ele não tem tempo para ler a Bíblia porque ele está com tanto serviço na obra. E às vezes não está em comunhão com o Deus da obra. Amado, isso aqui é seríssimo que eu estou falando. Por isso que Deus está permitindo ainda eu continuar no rádio aqui. Para falar o que você talvez não vai ouvir em certos lugares. Entendeu? E o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Será que a minha agenda, será que a tua agenda pessoal não está cheia de compromisso? E muitos dizem assim, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo a obra. Onde você está? Estou fazendo a obra. Pô, essa obra, tanta obra.
Eu não estou dizendo que quem está fazendo a obra de Deus não está. Só estou dizendo que tem muitos que estão achando. Sabe aquelas pessoas que, de repente, alguém diz assim, olha, fulano, você precisa se envolver numa igreja, você precisa ter cargo, você precisa ter isso, você não tem o que fazer. Pois é, esse é o problema. A pessoa acha, porque ela está usando o talento dela em um local e ela acha que ela está em comunhão com Deus. Isso não é verdade. Isso não quer dizer que ela está em comunhão com Deus. Quem deve saber se você está em comunhão com Deus é você, meu amado. Aqui a minha missão é só alertar você. Essa é a minha missão. De evangelizar, de ensinar, né? Existe muito engodo, muita coisa que você não faz ideia. Se eu falasse certas coisas aqui, alguns escandalizariam, mas eu não vou falar, porque não é, o agindo de Deus não é para isso. Não é para falar certas coisas. É só para ensinar as verdades de Deus, o caminho da salvação, o caminho de Jesus. Vai prestando atenção. Nós oramos aqui porque Deus, está escrito aqui, Jesus fala, olha, no meu nome vocês vão curar os enfermos, no meu nome vocês vão expulsar os demônios. Então, eu faço porque está na Bíblia e Deus me deu esse chamado, Deus me deu essa vocação, e a gente ora para as pessoas serem curadas, abençoadas. Mas eu quero falar com você. Quero perguntar para você. É você mesmo, isso, para você. Você tem certeza que você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você morrer daqui a pouquinho, você vai morar no céu? Pensa nisso. Você tem que ter certeza. Se você tiver certeza, amém, glória a Deus. Mas se você não tiver, então você tem que ter. Você tem que rever os seus conceitos aí. Entendeu? Porque Deus conhece o nosso coração, o nosso ser interior. Ele sabe dentro de nós. Sempre eu falei isso aqui, e vou repetir. Nunca se esconda atrás de uma santidade que você não tem. Não se esconda atrás de uma religiosidade que você não é. Não se esconda atrás de uma Bíblia. Não use a Bíblia, não use as coisas sagradas de Deus só para mostrar para fora, eu sou aquilo que você não é. Não faça aquilo, não demonstre algo que você não é. Seja você mesmo. Porque às vezes, algumas coisas na vida da gente que não vai e não deslancha, pode ser isso aqui que eu estou ensinando, pode ser que a gente está com a rota errada. Estamos na rota errada. Entendeu? Na rota errada. Eu tenho vindo para a rádio esses dias, esses carros de aplicativo, né? E onde eu moro, quando a gente solicita eles, assim no celular que se faz a solicitação, onde eu moro, dependendo, eu fico entre duas ruas movimentadas. Então, depende do lado que eu tô, no automático puxa a rua de trás, não a rua onde é a minha entrada da minha casa. E hoje, num corre-corre, eu acabei acionando. Em vez de ir na rua certa, na frente da casa, foi na rua de trás, vamos assim dizer, que não tem nada. Aí quando eu percebi, quando estava na rua esperando, eu percebi, acho que vi que o negócio estava demorando. Daí eu mandei aí o rapaz comunicou comigo, falou, bom dia, bom dia. Aí falou, minha rua é tal, né? Daí não deu um minutinho, quando ele chegou. Daí eu falei, o seu nome é tal? É tal, beleza. Eu falei, estava errado aqui, sabe o que ele falou para mim? Eu falei, não, é como você está com o seu celular. Aí eu vi aqui o bonequinho quando você estava, então eu percebi, porque ele já está acostumado, né, com o trajeto ali. Onde eu quero chegar com isso? Que ele conseguiu. Eu falei, olha, ainda bem, até agradeci. Eu falei, que bom. Porque se ele tivesse ido lá, ele falou, aí ele disse assim para mim assim, é porque você que pediu a viagem aqui e é você que é o passageiro, porque tem gente que pede usando o celular de alguém para outra pessoa, né? E se fosse assim, ele disse que não ia saber, né? Então, onde que eu quero entrar com isso?
Você vê a tecnologia, né? Ela sabe tudo de você, mas onde eu quero chegar com isso? Deus, o Todo-Poderoso. Às vezes a gente faz umas rotas e a gente erra. Aí Deus viu que a gente errou aquela rota, mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. Deus é bom, Deus é amor, Deus é tanta coisa boa, né? Que Ele corrige a nossa rota. Ele entra em ação. Entendeu? Olha que interessante. Eu usei um caso agora que aconteceu hoje e trazendo para a vida espiritual. Talvez a tua rota de vida, você tá tudo confuso, né? Lembra quando você faz um gesto? Quem está me vendo na tela vai ver eu fazer o gesto aqui. Quando você põe a mão assim e fala, tô por aqui, ó, de serviço. E coloca a mão na testa, quer dizer, está quase se afogando em tanto serviço. Tem muitas pessoas que estão assim. Eles têm o nome de seguidores de Cristo, mas está na testa de tanto ativismo religioso, ativismo de tanta coisa, e estão se esquecendo de ter comunhão com Deus. Não estou dizendo que quem tem muita atividade não está em comunhão com Deus, tá? Aí é você que sabe da tua vida. Eu tenho que saber da minha. Eu vou dar conta da minha vida para Deus. Cada um vai dar conta. Entendeu? Eu vou dar conta da minha vida, você da sua e assim por diante. Então, essa é uma palavra bíblica para alertar você, né, a entender. Você tem que saber como é que está a sua vida. Como que está a tua fé em Cristo? Como que está a sua caminhada com Deus? Como que está? Como que está? Captou a mensagem aí? Como que está? É você que tem que saber da sua vida. Quem sabe de você é Deus, mas você tem que saber. Você sabe com quem você anda, você sabe com quem você conversa, você sabe da tua vida. Se você não está sabendo da tua vida, então você está com um problema mental aí. Entendeu? Cada um é responsável por si. Você é responsável pelas suas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Amém? Acho que está bom, né? Beleza? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Mas vamos terminar aqui, né? Pelo menos com quando Jesus deu aquele brado, né? Jesus fez uma oração antes de chamar Lázaro de volta, né? Para a vida aqui nessa terra, né? Jesus diz assim no verso 41 de João 11: Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Você viu que alguns passaram a crer quando viu o milagre. Tá vendo? Importante que eles creram. Importante que a coisa aconteceu. É o que Deus quer na tua vida. Crê no Senhor Jesus, caminhe com Deus. Todo dia tem o seu momento, de segunda a sexta, no sábado e no domingo também, na sua casa. Tem o seu momentinho de você ler uma porção das Sagradas Escrituras, leia a palavra, tenha o seu momento de oração. Não deixe, você não esquece de almoçar. Você não esquece de se alimentar. Concorda? Você tem mais ou menos o horário. Se você passar do horário, você sente um barulhinho aqui embaixo na barriga. É ou não é? Você tem, então, sinta fome da palavra de Deus e coma da palavra todo dia, come um pouquinho. É melhor todo dia você comer um pouquinho do que se querer comer um dia só um monte de coisa. Você vai passar mal. Entendeu? Vamos orar, pessoal? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí eu fico imaginando, uno a minha fé aqui com a sua fé aí, vai ter milagre, pessoal. É isso mesmo. Se creres, verás a glória de Deus. Tá bom? Então nós vamos falar com Deus. Vamos pedir, vamos clamar. A oração é uma arma poderosa. Você pode até acontecer, tá? De você ser proibido de fazer um monte de coisa nesse mundo. Mas orar
Ninguém pode impedir você de orar, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo não querer orar. Você pode orar. Entendeu? É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos clamar a Deus. Vamos apresentar os seus pedidos, suas necessidades. Creia. Creia, você já está abençoado. Pense no presente, eu já estou abençoado. Já diga isso, eu estou abençoado. Eu sou abençoado. Esse problema já foi resolvido. Diga tudo no presente, já foi resolvido. Já foi solucionado. Faça isso com fé. Faça a parte que você tem que fazer. Você vai ver o agir de Deus é forte. Deus não falha. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Agradecer porque temos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso tudo. Sem Ti não podemos viver. Senhor, muito obrigado por esta manhã tão gostosa, pela palavra que o Senhor me deu, que eu pude compartilhar com os ouvintes, o povo que está sempre conectado com a gente, o povo da fé, o povo ouvinte pelo rádio, pela internet, por várias plataformas digitais. Ó Deus, que esta palavra possa e esta oração possa chegar em lugares que eu jamais vou chegar, pisar os meus pés, mas a voz vai chegar. A tua presença vai chegar pelo poder da oração, pelo poder da intercessão, que eu uno a minha fé aqui com a fé daquele que está me escutando agora, que também tem fé. Libera, Senhor, o teu agir neste momento. Primeiro pedimos pela salvação, aquelas pessoas que hoje ouviram a palavra de salvação de hoje e estão se entregando ao Senhor Jesus. Estão confessando a partir de agora que o Senhor Jesus é o Salvador, é o Senhor deles, Pai. Então perdoa os seus pecados e escreva o nome desta pessoa, se ainda não está escrito ou inscrito, escreva, Senhor, no livro da vida. Que esta pessoa a partir de hoje comece a ter experiências novas. Um novo tempo, como diz a tua palavra. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Abençoe cada ouvinte, cada família. E essa mãe, este pai, essa pessoa que ora comigo justamente pela salvação dos filhos, pela salvação dos netos, pela salvação da sua descendência. Meu Deus, pedimos esta bênção da salvação. E a tua palavra já nos alerta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sim, Senhor, abençoa com a bênção da salvação, da cura divina, para aqueles que estão enfermos, hospitalizados, crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, vovô, vovó, pessoas que precisam de um milagre e elas acreditam nesta oração, meu Deus. Manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. Vidas sendo libertas, salvas e curadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Abençoa os casais, que haja paz e harmonia neste lar, a família querida, e abençoa também os nossos apoiadores financeiros, aqueles que nos abençoam o Ministério Agindo Deus com a sua semente de fé, alguns em forma de uma oferta, de um dízimo, de uma contribuição voluntária. Libera a unção de abundância e de prosperidade também na área das finanças, ó Pai. Abençoa as empresas, empresários, empreendedores, trabalhadores, servidores públicos, autônomos, profissionais liberais ou aquele que vive da sua aposentadoria. Que nunca falte nada neste lar. E a bênção da provisão e do suprimento esteja sobre todos. Abençoa a água que eu separei, que após seja um remédio espiritual, a caneta para assinar documentos e a proteção divina sobre cada pessoa, cada lar e cada família. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus e te agradecemos, que cremos que vamos ter uma semana produtiva, frutífera, abençoada, uma semana de muita salvação de almas para o reino de Deus e vidas sendo transformadas pelo teu poder. Abençoa aqueles que me assistem no Facebook, aqueles que me assistem pelo canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, aqueles que me ouvem de qualquer forma pelo rádio. Senhor, que a tua bênção alcance a todos. Abençoa a irmã lá do interior do Paraná que quer vender sua casa para comprar uma outra, que dê tudo certo e que o Senhor prepare as pessoas certas, a pessoa certa para comprar. Que dê tudo certo, Pai, e livra-nos de todo mal. Assim nós oramos e já te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.